Olá, estou aqui no meio das atividades de um dia corrido, atividades de escola, né? Esse ensino em casa e cuidando das meninas e do dia a dia mesmo de uma dona de casa, mas com o coração ardendo de vontade de vir falar da palavra do Senhor, de compartilhar com vocês o que Deus tem trazido ao meu coração. E a palavra do Senhor, também em Salmos, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Hoje eu tô aqui para dizer que do jeito de Deus é melhor. Às vezes, a gente escuta tantas coisas ao longo da vida, algumas coisas que carregamos do que aprendemos com nossa família, que muitas vezes também não tiveram a instrução correta da parte de Deus, e coisas que acompanhamos na TV, coisas que a psicologia nos ensina, e tudo isso é muito bom. Porém, cada criança, cada filho, cada um de nós é individual. Eu acho fantástico. Tem gente que é fascinado com o computador, com o celular, coisa que eu ainda tenho até dificuldade de lidar. Mas eu acho fascinante como nenhuma pessoa é igual a outra, nenhuma digital é igual a de ninguém, nenhum DNA é igual a de ninguém. E o mundo é imenso, com tanta gente. Eu acho isso assim magnífico. Então, eu estava refletindo e Deus me trouxe um entendimento da parte dele, que Deus expressa a sua infinitude na sua criação. Nós somos a criação do Senhor. O seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha são criação de Deus e uma expressão da infinitude de Deus. Então, muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está cuidando ou criando o seu filho de um determinado jeito e a gente quer aquilo para a nossa vida. A gente acha que aquilo é o melhor, a gente acha que aquilo é o correto. A palavra de Deus é que tem o que é correto para os nossos filhos. A palavra de Deus é que tem as respostas certas. Lógico que a gente vai ter regras de educação, ensinos que são para todos, mas existe algo separado para cada um de nós. Na semana passada eu participei da Semana da Maternidade Bíblica com uma pastora chamada Tati Joslin, que eu não conhecia. E eu fiquei apaixonada, porque ela é uma pessoa que ela não se conformou com a resposta apenas que a psicologia podia dar a ela, apenas que pesquisas ou médicos pudessem dar a ela para a criação de filhos. Então ela me trouxe uma frase que abriu um mundo na minha frente, que a Bíblia é a instrução de um pai para seus filhos. Então, se a Bíblia é a instrução de um pai para seus filhos, eu tenho tudo que eu preciso nela para criar os meus filhos. O que eu preciso é buscar isso na companhia do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, por nós estarmos sob pressão da sociedade, de família, quando o nosso filho tem um mau comportamento, ou até alguém adulto diante de nós, a gente sente necessidade de dar uma resposta àquele comportamento sem ao menos investigar. A mãe do fulano, ela pode pegar o filho ou fazer o que ela achar que deve, ou pôr de castigo, ou cantinho do pensamento, mas nós e nossos filhos, nós temos uma ligação muito específica. Deus colocou em mim o que Manuela e Helena precisam. Só eu posso dar determinadas coisas para elas, porque há um completar entre eu e elas. Então hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar de perto a criação das minhas filhas, né? Abrindo mão de viver com um pouco mais para acompanhar de perto o que é precioso. E antes, queridos, de ter esse entendimento, eu pensava apenas assim: eu vou estar trabalhando, não vou ver minha filha falar a primeira palavrinha, eu vou estar trabalhando, eu não vou ver minha filha dar os primeiros passos. Não é isso. É muito além disso. Existe algo nesse relacionamento, nesse tratar e nessa caminhada que nos faz crescer. Diante do que eu trato nas minhas filhas, eu trato a mim mesma. Eu observo dificuldades que talvez eu tenha ou tenha tido, que Deus usa esse relacionamento como um tratamento mútuo.
E nós não podemos perder isso de vista nunca. Eu sei que nem todo pai, nem toda mãe, eu nem sei também por quanto tempo eu poderei estar tão próxima delas. Mas o que eu sei é que nós precisamos buscar ferramentas e meios para acompanhar bem de perto e para entregar para os nossos filhos aquilo que só na gente tem. Olha só que interessante. No Salmos 127, no versículo 4, diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Uma flecha tem uma direção certa. O seu filho, as minhas filhas, elas são para ser direcionadas em uma direção certa. Claro que o alvo sempre vai ser louvar e glorificar o nome do Senhor, nós que cremos no Senhor. Aqui eu creio que quem está me observando, vendo os vídeos, são pessoas que creem na palavra de Deus, então o alvo é o Senhor. Só que para alcançar esse alvo de louvar e glorificar o nome de Deus, existe um caminho que só é do seu filho, que só é da sua filha, que só é seu, que só é meu. E o trilhar desse caminho é personalizado para cada um de nós. Ele é personalizado para cada um de nós. Então, que a gente não cesse, né, de buscar em Deus as ferramentas certas, que a gente não se preocupe tanto em prestar conta para a sociedade, ou para a vizinhança, ou para a família, mas que a gente observe os nossos filhos como investigadores deles, entendendo de Deus o quão precioso é aquele coração e o que Deus requer dele, para que a gente aponte essa flecha para a direção certa, mire direitinho e o direcione naquilo que Deus quer que ele seja. Se a gente for olhar para trás, quanto tempo talvez da nossa vida poderia ter sido usado de forma mais preciosa. E hoje que conhecemos a palavra de Deus, entendemos tantas coisas que poderia abreviar tanto sofrimento. E nós temos que lançar essa perspectiva sobre os nossos filhos, buscar no Senhor, né? Eu coloquei aqui 2 anotações. Há em Deus um propósito para a vida de nossos filhos e nós precisamos guiá-los nesse propósito. Esse é o nosso papel, né? Eles são como flechas. Mas muitas vezes, por comparações ou por apenas seguir a forma que fomos criados, não levamos nossos filhos à plenitude para o qual Deus os criou. É uma linha muito tênue. Às vezes a gente acha que está sendo permissivo demais, porque a gente olha o outro e vê aquele outro como um padrão, como um parâmetro. Mas o nosso padrão e o nosso parâmetro é lançado em Deus, e é dele que nós devemos escutar conselho, e é aquilo que ele diz que nós temos que seguir para os nossos filhos, né? Então, este relacionamento é único e nos cura, né? Então, é um relacionamento que cura. É um relacionamento que cura. Então, que nós possamos buscar no Senhor o conselho certo, nunca nos esquecendo de que o nosso filho é precioso. Deus expressa isso, ó. Olhe para o seu dedo e veja a sua digital, não tem nenhum igual. E lancemos isso também sobre nossas próprias vidas, buscando o nosso propósito e aquilo para o qual Deus nos designou. Talvez no meio do caminho a gente tenha se perdido, mas ainda há tempo. Existe uma palavra de um pai para os seus filhos, uma direção específica, e eu te garanto que do jeito dele é melhor. Beijos.